Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 4, o desenvolvimento da mediunidade. Eis o roteiro que vamos seguir. Estudar o surgimento espontâneo dessa faculdade, a importância de desenvolvê-la apenas após o seu afloramento, dar-lhe um direcionamento útil e buscar entender a relação entre a mediunidade e os transtornos mentais. Comecemos por Allan Kardec escrevendo logo na introdução de O Livro dos Médiuns a seguinte perspectiva. Seu objetivo dessa obra, desse Livro dos Médiuns, consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Muito bem sintetizado qual é o propósito do livro e do uso da mediunidade segundo a perspectiva espírita. Kardec sempre com seu poder de síntese. Então ele está afirmando aqui para nós, dialogando com a aula anterior. Este livro não é para formar médiums, no sentido de realizar algum processo que vai gerar essa mediunidade, mas aqui é para orientar o uso de modo útil, desde que exista. Uma vez que o indivíduo apresenta essa predisposição orgânica, estudamos na aula anterior, que ele tem um corpo organizado, que lhe permite exercer essa faculdade, então o Livro dos Médiuns e o Espiritismo servem para ajudar esse sujeito a entender essa faculdade e aplicar-lhe de modo útil para si e para os outros. Esses outros, a começar dos encarnados e, claro, também os espíritos. Vamos ver o seguinte, o próprio Kardec afirmando. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, como se tem procurado diagnósticos. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los. Vejam vocês que desde o trabalho dele, isso já era uma questão. Será que tem como a gente identificar um marcador da mediunidade? Será que tem alguma coisa no corpo, na expressão do sujeito, que lhe dê externamente o indício de que esse sujeito é médium ostensivo? Não existe. Não temos um diagnóstico. Discutimos isso até na aula anterior. Se houver, inclusive, o entendimento de quais seriam esses marcadores, talvez isso inaugure até uma nova era no estudo e no uso da mediunidade, que a gente poderia criar outras formas bem orgânicas de identificar a presença dessa faculdade. Mas, por enquanto, não há. Então, Kardec deixa claro, tem que haver o rudimento. Se não tiver esses rudimentos, não há essa estrutura orgânica, nada a gente pode fazer. Não há como se forçar o desenvolvimento de uma faculdade desde que esses rudimentos não existam. Isso é muito importante para nós. Quando nós vemos os sujeitos participando dos processos de cursos, de estudos, de preparação para atividade mediúnica, faz ali algumas tentativas, a concentração, aquele exercício de tentar fazer as percepções e tal. Passa alguns meses, nada acontece, ou não avança, fica sempre naqueles mesmos rudimentos, a escrita não sai de alguns pequenos garranchos e tal, a coisa não progride, está indicando que não existe, não desse modo. O indivíduo não é médio ostensivo, então não adianta porque não tem nada, nenhuma mágica, nenhum processo que de repente vai fazer aquilo acontecer, se a estrutura do corpo não está preparada para tanto. Kardec insiste um pouco mais nisso, que a faculdade mediúnica depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. Não tem como forçar alguém a ser médium, nem tem como forçar alguém a deixar de ser médium. Isso é muito curioso. Participando do movimento espírita ao longo já de alguns anos, a gente percebe isso. Há sujeitos, às vezes motivados até pela vaidade, que gostariam muito de exercer alguma forma de modalidade mediúnica mais ostensiva, tipo a escrita ou mesmo a psicofonia. As pessoas parecem que têm um certo prazer, uma certa vaidade em ver umas pessoas dando essas comunicações em público, principalmente, e tenta forçar alguma coisa, sentar para
tentar escrever algo e tal, e não vai acontecer nada, não adianta, porque não há uma organização biológica para isso. Então reparem que a gente está pegando 3 trechos distintos das obras de Kardec, onde ele está insistindo nesse ponto. Desenvolvimento mediúnico acontece para aqueles que têm a faculdade radicada no seu organismo. Esse desenvolvimento está sendo entendido como o entendimento do que é essa faculdade e o seu direcionamento para um fim útil, aplicações úteis. Não é desenvolvimento no sentido de como se fosse uma musculação, por exemplo, né? Onde eu vou trabalhar alguns grupos musculares através da repetição e eles vão aumentar. Desenvolvimento que eu vou aprender a usar aquilo ali, vou refinar as percepções, as sensações, vou refinar a minha interpretação do pensamento dos espíritos e usar isso de maneira regular e dentro do paradigma espírita sempre usar a mediunidade com o fito de que seja útil. Primeiro para mim, depois para as outras pessoas. Por causa disso, então, vamos verificar a diversidade das faculdades mediúnicas, porque se prende a uma disposição orgânica que a gente percebe toda essa variedade. Mas aí vem um alerta de Allan Kardec. Olha as palavras dele. Em erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas de que reconheça possuir os germens. Muito claro aí o recado de Allan Kardec para nós. É um erro grave querer forçar o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Por quê? Primeiro, provavelmente, se o indivíduo acreditar que é sem ter organização biológica e fica forçando isso, ele vai começar a inventar as coisas. Inventar que escuta, que vê, inventar a escrita dizendo que é do espírito, quando na verdade é dele mesmo, por aí vai. Então o primeiro ponto é esse, primeira consequência. Segundo, essa insistência infantil vai fazer com que ele entre numa vibração onde ele vai buscar espíritos desequilibrados, onde ele vai buscar a companhia de espíritos que querem atrapalhar a sua vida, querem perturbar-lhe a existência, e vai encontrar campo fértil à medida que ele está cismado em desenvolver alguma coisa que não possua. Isso, minha gente, não impede que o indivíduo vá para a mediúnica. Do meu próprio exemplo, eu não sou médium ostensível, só tenho mediunidade no sentido generalizado, conforme já estudamos antes, e participo de reunião mediúnica. Mas o meu papel ali não é de receber os espíritos, seja através da fala, da escrita. O meu papel é de fazer as vibrações e de algumas vezes conversar com esses espíritos. Estou há uma década já, mais de uma década em reunião mediúnica, e não é por causa disso que surgiu a faculdade. Não há por que eu forçar, porque isso não vai acontecer. E aí, então, vem na sequência um texto pequeno do espírito Sócrates, atribuído a ele, que eu acho importante demais a gente ler, e fatiei aqui para que a gente possa ler ele na íntegra, porque a mensagem é muito clara e muito importante. Sobre essa eclosão da mediunidade, o espírito diz assim: quando existe o princípio, o germen de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se à sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de todo, nada de bom obterá. Interessante que ele fala desses sinais inequívocos, minha gente, Não é marcador orgânico, mas são as manifestações acontecendo de tal forma que fica patente, fica evidente que existe ali uma mediunidade aflorando na pessoa. Isso é muito interessante, à medida que a gente convive com as pessoas onde está aflorando essa mediunidade, é exatamente assim. As percepções dos espíritos, que são muito diretas, percebe, às vezes, um mesmo espírito em situações diferentes, ou diferentes espíritos ao longo do tempo. Muitas vezes são pessoas ou que não são espíritas, ou sendo espíritas ainda tem pouco estudo, então a compreensão ainda está muito superficial. As impressões desses espíritos que são muito fortes, porque são muito diferentes do que o indivíduo está sentindo num determinado momento, e vem toda aquela carga de impressão do espírito. Esses são os sinais. Então apareceu, a gente se dedica sem ter a ideia de que a gente vai virar um malabarista mediúnico, sabe? Vou escrever, vou dar psicofonia, vou participar de materialização, etc. Tem uma modalidade mediúnica, vai aparecer com sinais inequívocos,
se dedica a ela, pronto, acabou, tá bom demais, suficiente para nós. Segue o Espírito nos alertando a respeito do problema do orgulho. Notai de passagem que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam um presunçoso, que se torna então o joguete dos mentirosos. Olha isso. Então o indivíduo tem lá uma modalidade, tá, da faculdade mediúnica, vamos supor que seja da psicofonia, que a gente mais conhece, que é falar, influenciado pelos espíritos nesse intercâmbio. Mas ele não se contenta, ele quer mais e tal. Mediunidade, minha gente, não é carreira. Mediunidade não é avanço profissional. Mediunidade é uma faculdade de percepção, de intercâmbio com os espíritos. E ponto. Que o espiritismo nos educa a utilizar para o bem. E é isso. Não há por que se querer criar alguma forma de vantagem da gente se orgulhar, até mesmo porque as comunicações são dos espíritos. Os indivíduos encarnados são intérpretes, que transmitem, caso haja aí um terceiro elemento, mas não são origem dessas comunicações. Então, Sócrates está advertindo, cuidado com essa pretensão orgulhosa. Mediunidade não é para exibição, não é para envaidecer, não é para gerar essa pompa no indivíduo, é para utilizar em favor das outras pessoas. E se ele começa a se achar muito por causa dessas comunicações, então os bons espíritos o deixam, já que ele não quer coisa mais séria, já que ele não quer as reflexões mais profundas que essa faculdade propõe, e aí ele vai ficar entregue a espíritos levianos, mentirosos, que gostam, daquele comportamento orgulhoso, que se identificam com isso. E finalizando, Sócrates trabalha de modo específico com a questão da vaidade. Olha ele aí. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que, não contentes com os dons que receberam, aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados. Minha gente, mediunidade só rima com vaidade nas palavras, mas não na execução. Muito cuidado com isso. A mediunidade é para ser exercida no âmbito privativo. Há algumas pessoas que, inevitavelmente, o exercício dessa faculdade vai acabar gerando alguma publicidade, essas pessoas vão ficar famosas. No Brasil, inclusive, isso é muito comum. E isso é um desafio adicional. Eu comentei até da Dona Ivone do Amaral Pereira, na aula anterior. Ela virou uma médium reconhecida porque publicou livros, psicografou uma série de livros que ficaram famosos no ambiente espírita, mas nunca foi desejo dela. Ninguém nunca viu ela tendo um comportamento de buscar isso, ser notada, ou ter uma faculdade assim que aí eu vou psicografar em russo de trás para frente, falando sobre assuntos incríveis e tal. Não tem isso. Então, muita atenção. Principal dificuldade do exercício mediúnico desde já o desenvolvimento é a vaidade. A gente vai estudar a obsessão lá mais à frente, no último módulo, e vai ver isso. A vaidade é o grande desafio na vivência da mediunidade. Então, exercer e desenvolver a faculdade mediúnica naquela modalidade que eu tiver, talvez até duas, não há problema, sem pretensões, sem querer ser aparecido, sem querer ter destaque. A intenção tem que ser apenas de aprimorar-se e ajudar as pessoas. Allan Kardec, então, entrando no último tópico da nossa aula, vai buscar entender o seguinte. Ele faz essa pergunta. A mediunidade poderia produzir a loucura? Essa é uma pergunta importante porque é uma crítica recorrente à prática espírita, Ou de que os indivíduos são loucos, dizendo que veem espíritos, que conversam com espíritos e por aí vai, ou de que ficar mexendo com essas coisas levaria o indivíduo a ficar maluco. Então Kardec aborda essa questão aí e os espíritos respondem, não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá loucura
quando esta já não exista em germen. Muito interessante essa resposta dos espíritos, porque categoricamente nega isso. Mediunidade não produz loucura. Tá? Eles falam óbvio, há várias atividades que, dependendo da forma como nós fazemos, pode gerar transtornos para nós. Mediunidade não é particular nesse sentido. Mas a mediunidade em si, essa faculdade não causa de maneira particular loucura. Loucura é o termo genérico da época de Kardec, porque hoje nós chamamos de transtornos mentais. Interessantíssima a observação dos espíritos, usando a expressão deles, e que era possível na época, de fraqueza cerebral. Hoje em dia, nas ciências, né, na neurologia, na psiquiatria, você vai falar de algumas predisposições orgânicas que tem a ver com a estrutura do cérebro, que tem a ver com os genes do sujeito, que podem levá-lo a ser mais suscetível a certos tipos de transtornos. Hoje em dia se percebe isso com bastante evidências, que na época de Kardec falava-se genericamente. Mas ainda, Allan Kardec faz um comentário que eu acho muito importante a gente trabalhar ele. E diz assim: porém, existindo essa condição, ou essa situação de loucura no sujeito, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Se uma pessoa apresenta algum transtorno mental, minha gente, não é o exercício mediúnico que vai tratar isso. Atenção! Nós vemos as pessoas, às vezes, de boa vontade, mas isso nunca é o suficiente, né? Que acreditam que o indivíduo, por exemplo, se estiver com um transtorno depressivo diagnosticado ou outro qualquer, que ao colocá-lo numa reunião mediúnica, isso vai auxiliar no tratamento. Muito pelo contrário. Kardec já tinha percebido isso. O indivíduo que apresenta alguma forma de transtorno precisa tratar o transtorno. O exercício da mediunidade é uma coisa diferente, em separado, até pelo contrário. Muitas vezes é até salutar que o indivíduo, durante o seu tratamento, que ele se afaste do exercício da mediunidade, para que ele possa convenientemente dar o seu tratamento e, de acordo com o que for possível no seu caso, possa voltar ou não em algum momento no futuro. Isso é muito importante, não confundir a ordem das coisas, até mesmo porque se o indivíduo apresenta alguns transtornos, pode gerar uma confusão ainda maior, né? Se aquilo que está acontecendo, se aquele evento é de origem mediúnica, se é de origem do transtorno do próprio sujeito. Quer dizer, os indivíduos que não estão com nenhum transtorno. Se já é um desafio fazer essa diferença, conforme a gente vai estudar mais à frente, se tiver com alguma forma de transtorno mental, isso fica ainda mais complicado de fazer essa diferenciação. Toda cautela, vá se tratar. Reunião mediúnica não é tratamento. E nós vemos, finalmente, que há aí um conflito entre vivências espirituais e transtornos mentais. Coloca aí alguns itens, apenas 3, que resumem o que as pesquisas dizem a respeito dessa relação. Não sou psiquiatra, isso aqui são apenas alguns comentários, não estou fazendo diagnóstico, você tem que procurar um médico especializado nisso. As referências completas estão nesse artigo, que está aí no slide e está na descrição do vídeo. 3 elementos a gente pensar que fazem a diferença entre vivências espirituais e transtornos mentais. A ausência de sofrimento e de prejuízo funcional. O indivíduo que tem transtorno, isso prejudica a vida dele, atrapalha, interfere na sua convivência familiar, afetivo-conjugal, no seu trabalho, etc, etc. As experiências espirituais não. O indivíduo vai lá, tem as suas experiências, mesmo que elas tenham o sofrimento daquele espírito, que é a nossa interpretação de espíritas, ele vivencia aquilo naquele momento e segue a vida, tá? Se estiver atrapalhando, ou é porque o indivíduo não sabe lidar, porque é iniciante, por exemplo, ou porque está obsediado. Mas, via de regra, não causa sofrimento. Há uma compatibilidade com o contexto cultural do paciente. Então, para nós espíritas, o indivíduo não está louco, o indivíduo é médium. O que você está vendo, sentindo, escutando, dentro desse contexto, dessas tradições culturais religiosas, é perfeitamente compatível, compreensível. E ele tem controle sobre a experiência. Uma grande diferença para os transtornos mentais. Muitos sujeitos, dependendo da modalidade que ele tiver do transtorno, ele simplesmente não consegue controlar em certos momentos. Então ele vai ter que tomar remédio, fazer psicoterapia, dentre outros recursos. Fenômeno mediúnico, não.
O indivíduo tem perfeito controle. Quando ele está educado, ele consegue escolher os momentos, a forma disso fluir e como que isso vai acontecer na vida dele de modo perfeitamente administrável. É o conteúdo dessa aula. Nos vemos na próxima. Fiquem em paz. Grande abraço.